dizer que não iria cumprir, caso fosse instado a cumprir, determinada ordem judicial. Eu me refiro à notícia, até falsa, de que o ministro do Supremo Tribunal Federal havia decretado busca e apreensão. Eu não sei se foi uma ignorância proposital de quem difundiu a notícia, ou se já foi uma coisa articulada para enfrentar as instituições. Então, o general Heleno lançou aquela nota, uma nota muito dura, muito inoportuna, e posterior à nota, mas no mesmo dia, o próprio presidente da República saiu para a porta do palácio para dizer que jamais iria entregar o celular dele. Pois bem, depois disso, tivemos uma outra decisão judicial, do ministro, dessa vez do ministro Moraes, Alexandre de Moraes, que no inquérito que trata das questões das fake news, em que o presidente, mais uma vez, foi à porta do palácio e disse o seguinte: ordens absurdas não se cumprem. Então, nós estamos diante de uma situação de gravidade ímpar. Por quê? Primeiro, não é o presidente da República que possui a capacidade de dizer se uma ordem é absurda ou não. Ele não possui essa capacidade. Não são os ministros militares ou qualquer outro ministro que diz que uma ordem não pode ser cumprida naqueles moldes. Inclusive, um pouco antes, ainda no primeiro inquérito, no inquérito que apura a questão da possível intervenção do governo federal na Polícia o governo federal na Polícia Federal, era isso mesmo que eu iria dizer, em que foram intimados os ministros militares para prestar depoimento, e depois a imprensa divulgou de forma bastante enfática que os ministros militares ficaram sentidos com o tratamento. E qual é o tratamento? O tratamento foi que o ministro do Supremo Tribunal Federal disse que era para eles deporem sob pena de serem conduzidos debaixo de vara. E aí, meus amigos, a gente retorna àquela velha situação, da Constituição. A Constituição, ela diz o seguinte, logo no seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei, não se admitindo qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de tratamento diferenciado entre os brasileiros. Então, ao meu sentir, as autoridades militares, as autoridades da República e todas as demais autoridades, elas devem, sim, lutar para que recebam, todas elas, o mesmo tratamento que recebe o mais comum dos brasileiros. Veja só, se eu estou na eminência ou se há indícios qualquer de que eu estou cometendo um ilícito, eu não tenho porquê não ser convocado. Eu vou abrir aqui, porque eu fiz essa live convidando todos os bolsoninhos, petralhas e isentões para participar da live. Vou convidar aqui o Mellen, que foi ele que deu essa ideia, para que ele venha participar conosco da live. Então, só um segundo. O Mellen vai entrar agora. Antes disso, eu quero lhes dizer que a live de hoje, que seria com o Dr. Guedelha, ela deixa de acontecer por um motivo bem prosaico.
o doutor Guedelha, ele não sabe utilizar as redes sociais. Então, a nossa live com o Guedelha iria ser através com o consórcio, a ajuda do neto dele, que teve que viajar. Então, até que o neto do doutor Guedelha retorne, como ele não sabe mexer em redes sociais nenhuma, a live vai com o Guedelha para discutir os indicadores sociais do Maranhão, vai ficar aguardando. E não é muito tempo, eu acho que não demora muito. Eu vou admitir aqui o Mellen, que vai conversar conosco sobre essa questão do governo Bolsonaro. Olá, Mellen, tudo bem? Estou lhe vendo. Está me escutando? Estou lhe escutando, todos nós estamos lhe escutando. E eu já até comecei, não sei se você acompanhou, a live está sendo transmitida no YouTube e no Facebook. Eu estava falando do que motivou inicialmente essa live, tá certo? Para quais estão convidados quem estiver nos acompanhando, todos os bolsominions, todos os petralhas, todos os isentões, todos os comunistas, pessoalistas e todo mundo que gosta de se auto-inserir em grupos. Aqui não tem censura. Quem quiser aparecer aqui, enquanto couber no quadrinho, pode vir para a live. Pois é, Mary, a minha indagação, que você aparece aqui, e foi você que sugeriu essa live, como defensor do governo Bolsonaro, há uma preocupação que aflige a todos os brasileiros, que é a seguinte: o governo Bolsonaro chegará a 2022? Como chegará a 2022? Através de um golpe? Ou ele vai conseguir contornar toda essa situação? O que é que você acha disso? Boa noite, Abdon. Boa noite a todos que estão escutando a gente. Acho que ele já me apresentou aí, então não vou me reapresentar. Vou partir primeiro para as respostas, já que o tempo deste meu querido amigo é ouro. Não tem, aqui tem tempo. Ah, que bom. Vamos lá, Abdon. Eu posso responder a tua pergunta de forma simples ou complexa. Vamos de forma simples e de acordo com o que a gente for falando durante a noite, a gente aprofunda um pouco. Okay. Ele termina assim o mandato. Ele já se movimentou nesse sentido, né? Teve que ceder em uma das suas bandeiras, isso é fato. Nem ele reclama, nem ele diz que não, que é uma espécie de negociação com o chamado Centrão. Trouxe aí algo em torno de 200 deputados para a base aliada, 200 a 200 e tantos para a base aliada, com o único intuito, no momento, de mantê-lo na cadeira. Né? E, posteriormente, construírem um nome, salvo engano, agora para o final do ano, para assumir a presidência da Câmara e do Senado. Né? Um nome que seria incomum, não vai ser um nome do presidente, não vai ser um nome do Centrão, vai ser um nome que ambos concordam e que pode ser um novo Rodrigo Maia ou não. Porém, tudo indica que ele manterá uma base aliada e que ele vai conseguir contornar a situação, apesar de ser uma situação difícil. Não vai ter golpe, isso é inadmissível, não vai existir. Ele mesmo já disse várias vezes, apesar dele citar o artigo 142 da Constituição, muitas pessoas alardeiam como se fosse um pedido de intervenção militar, meu Deus, um absurdo. Ele cita, anexando o parecer do Dr. Ives Gandra Martins, né, que fala sobre a intervenção pontual das Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, e tu sabes que de poder moderador eu entendo. E o poder moderador... E era isso que eu ia questionar. Surgiu esse boato de que Forças Armadas é poder moderador e nós sabemos que isso não existe. As Forças Armadas é uma instituição da República e que deve ficar lá no cantinho dela com um papel muito bem definido na Constituição. Então, já... E por que surge essa coisa, Mélio? Essa semana mesmo, o filho do presidente, ele deu uma declaração, se bem que a gente não pode tomar nota das declarações dos filhos do presidente, ele deu uma declaração dizendo: a questão não é se haverá ruptura,
A questão é só quando haverá ruptura. É o filho do presidente, que também é deputado federal. E isso alardeia na sociedade toda um clima de intranquilidade. Você não deve saber, você era muito jovem ainda, você deve ser da geração que já nasceu nos anos 80, mas eu ainda acompanhei os anos 80. Os anos 80, embora estivéssemos nos estertores do regime militar, eram anos assim opressivos. Aquele começo dos anos, a gente sentia assim, uma certa opressão. Não adianta você tentar rediscutir a história. Não, foi um momento de que tinha que acontecer o golpe, a revolução, e eu digo assim, golpe, revolução, e às vezes eu digo um golpe revolucionário para agradar gregos e troianos, mas nós fomos colocados numa ditadura. E o mundo todo viveu este período. Foi um período muito duro para a humanidade. E é um período para o qual a humanidade ela não deseja voltar de forma nenhuma. Nós não queremos, no Brasil, nós queremos democracia. Nós não queremos ditadura nem de direita, nem de esquerda. Nós queremos uma democracia. Até porque as ditaduras de esquerda foram tão ou são tão opressoras, ou até mais, do que as ditaduras de direita. Então, já dizia Churchill que o melhor regime para se viver é a democracia. É o pior, mas não tem nada melhor do que a democracia. É o pior, mas não tem. E para que nós tenhamos uma democracia, se nós colocarmos na realidade do nosso país, o presidente precisa aceitar as regras do jogo democrático. Aceitar as regras do jogo democrático. Aceitar o sistema de pesos e contrapesos. Então, nós temos um Supremo Tribunal Federal, existem os meios de você contestar o Supremo Tribunal Federal, o próprio presidente vai indicar 2 ministros nesses 2 próximos anos. Se ele tiver base e tiver motivo, caso algum ministro incorra em algum erro, ele é legítimo para propor o impeachment de um dos ministros perante o Supremo Tribunal, perante o Senado Federal. Então, quando o presidente se coloca, e é isso que causa inquietação nos cidadãos, da sociedade de uma forma geral, mas principalmente nos cidadãos que convivem com essa questão política, quando o presidente, de própria voz, ele vai para a porta do palácio e questiona uma ordem judicial, diz que não vai cumprir, ou que a ordem é absurda. Mas ele pode dizer que uma ordem é absurda? Que poder ele tem para dizer que a ordem é absurda? Ele não deve recorrer da ordem judicial, buscar os caminhos de contestá-la na justiça? Não, não é bem assim, Abdo. Eu discordo completamente disso. Pois Vamos lá. Antes de mais nada, tu és um jurista já de longas datas, uma pessoa já vivenciada de longas datas. Viveu o período, com certeza, nada agradável, né, dos anos 80, mas aqui a gente não está falando em um retorno a um regime desses, né? A bem da verdade, nem os generais, que seriam, no caso, o ponto de apoio para se fazer isso, aceitam isso. O próprio presidente sabe disso. A fala do Eduardo Bolsonaro, quando ele fala que não é se vai ter, é quando vai ter, a gente precisa pensar 2 coisas. Uma que, na minha concepção, já houve ruptura democrática. Já houve ruptura democrática quando o STF ele entrou e impediu que o executivo usasse as suas próprias atribuições, né? Isso já no caso Ramagem, não há absolutamente nenhuma justificativa para o impedimento que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Aquilo ali foi um ato tão exacerbado que os próprios ministros da Suprema Corte repudiaram. Ele continuou se utilizando de atos equivocados do próprio Alexandre de Moraes e acompanhado agora do Celso de Mello. Primeiro, reunião ministerial. Ela não pode ser solicitada da forma como foi, de forma alguma. As pessoas esquecem que o presidente Bolsonaro pode ter a versão que for do presidente Bolsonaro, mas ele é o presidente da República. A gente não pode encher a boca para falar da República só quando a gente quer e só para o que a gente quer. A gente tem que encher a boca para falar da República completa. Nós vivemos em uma república presidencialista.
Apesar de ele ser chefe de um poder, ele é chefe de governo e chefe de Estado. Ele é o chefe maior da nação. Ele é o representante maior da nação. Uma reunião de Estado, uma reunião de ministros de Estado é o que há de mais sagrado dentro daquela conjuntura ali, daquele poder. É o que há de mais inviolável. Porque ali é o local onde os ministros têm que falar tudo o que tiver que falar para o presidente. E o presidente decidir conforme as informações que são dadas para ele. Não pode um ministro chegar pensando assim, olha, eu gostaria de passar um decreto. E chegar e falar assim, vou mandar um ofício público para o presidente. Presidente, é o seguinte, eu quero passar esse decreto para o senhor. Aí chega lá, o presidente conversa com outros 3, 4 ministros que esse decreto não pode ser passado. E aí isso é público. Olha, o problema da confusão institucional. Essa confusão institucional de atos públicos, totalmente públicos, né, ela traz uma confusão e um abalo para toda a sociedade. Não só para o governo, mas para toda a sociedade. Por isso existem essas reuniões em que as pessoas conversam, em que as pessoas dialogam. Lá no meu escritório, quando eu quero dar entrada numa ação, eu chego com o meu sócio e falo assim, olha, eu quero dar entrada numa ação, eu quero botar artigo A, B, C, D, E, E. Vai embora. Aí ele chega para mim e fala assim, calma, esse aqui não cabe, esse aqui não cabe, esse aqui cabe. Aí a gente negocia, ele acha que não cabe, eu acho que cabe, a gente vai dar uma estudada e vai. É para isso que servem reuniões. Agora, o senhor imagina se o juiz que vai julgar a ação que eu dou entrada, né, a ação que eu vou dar entrada, o juiz e a parte ré, se eles descobrem, se eles pegam essa reunião que eu tive com o meu sócio, que eu estou ali esculhambando a parte ré, um caloteiro, alguma coisa, não sei o quê, dentro do meu escritório, né, e eles têm acesso a essa reunião que eu tive com o meu sócio. Isso no meu escritório de advocacia. Isso já é um absurdo. Já é um absurdo, porque uma reunião secreta é para diluir as coisas. É a mesma coisa, Abner. Eu vou fazer um paralelo com o pensamento. Às vezes a gente tem um pensamento ruim. Isso é natural. Por exemplo, às vezes vem uma raiva, uma vontade de esganar uma pessoa. É natural. O problema não é o pensamento vir, não é o sentir. O problema é o consentir com esse pensamento. Então, aquilo que acontece dentro de uma reunião ministerial é o sentir. E ali as pessoas se arestam, né? E consentem com aquilo que eles, isso aqui dá para fazer, isso aqui esquece, muda de assunto, ponto final. Se um ministro de Estado não pode falar tudo que ele tiver para falar para o presidente da República, ele está escondendo aquilo que o presidente da República escolheu, aquilo que é a característica principal, né, pelo qual o presidente da República escolheu ele para ser ministro, que é a confiança. Olha, eu tenho confiança em ti porque eu sei que tu vai me passar tudo que tu queres passar. E eu vou decidir. Né? Voltando ao assunto. Quando o Celso de Mello pega e quebra o sigilo dessa reunião, onde apenas 2 minutos da reunião era o que interessava para um processo, ele ultrapassou não só a seara do sigilo decretado pelo Executivo, o Executivo tem direito de decretar sigilo em suas reuniões, como ele ultrapassou as barreiras que a própria lei permite, que são, no caso, a lei de abuso de autoridade. Ele divulgou ali segredos de Estado. Se tu pegas o que foi reduzido a termo, que está no papel, e tu é alguém da China, por exemplo, do Partido Comunista Chinês, tu consegues entender tudo que falaram contra a China ali. Tu soma A com B com C e pronto. E o que está acontecendo agora? Porque ali ficou claro, o governo Bolsonaro, tantos quanto outros estados, estão extremamente chateados com o que a China fez com relação a essa pandemia, os dados que ela escondeu, as atitudes erradas que ela fez, tanto ela quanto a OMS, eu já termino. E não, fique à vontade. E eles querem se desvincular. Eles querem se desvincular. A ministra Tereza Cristina falou, olha, para a gente cortar uma fala, e logo depois dessa fala cortada foi a fala da Tereza Cristina em resposta. E ela fala, para a gente se desvincular disso, a gente tem que começar vendo as coisas que a gente é dependente de outros países, como, por exemplo, o trigo. Ora, quem não entendeu que aquela reunião ministerial falou-se em se desvincular da China, em diminuir essa influência chinesa no nosso mercado, porque eles são muito fortes, né? Quem não entendeu isso é porque não sabe ler, que está claro. E o ministro Celso de Mello botou isso para todo mundo olhar. Então, já houve quebra democrática. O Eduardo Bolsonaro está sendo muito bonzinho quando ele fala assim, não é se, é quando. Não é quando, já quebrou. Já quebrou. Não existe mais Estado de Direito quando você
quando você não respeita a súmula do seu próprio tribunal. Súmula 14 do STF, ela diz que todo advogado tem direito a ter acesso aos autos de inquérito por completo, quando ele está advogando para alguém que é investigado nesse inquérito. Já tem 1 ano e 2 meses, e 3 meses, perdão, que este inquérito inconstitucional do Alexandre de Moraes foi aberto. Nenhum advogado dos que são do sofreram busca e apreensão, foram chamados para depor, etc., teve acesso aos autos. Nenhum. O próprio STF não respeita a própria súmula que foi feita por ele mesmo. Uhum. O próprio STF não respeita o próprio regimento interno porque abriu um inquérito sem que tivesse embasamento nesse regimento interno. Qual é a motivação desse inquérito hoje, Abdul? Perseguir base aliada do governo Bolsonaro. Nada além disso. Se tivesse um gabinete do ódio, se tivesse uma comprovação de produção de fake news, isso já teria vindo à tona. Não é à toa que a gente tem 2 inquéritos que tratam de fake news no STF, em sigilo, e uma CPMI que trata disso lá no Congresso Nacional, e nada acontece. É a ovelha do príncipe, né, do Pequeno Príncipe. Tu lembra da ovelha? Que desenhou, aí o Pequeno Príncipe pediu uma ovelha, ele desenhou uma ovelha, ficou feia, ele pediu outra, ficou feia, aí ele desenhou uma caixa. Ó, aí dentro tem uma ovelha. Aí, tá aí. Tem a fake news, a ovelha é o fake news, tá dentro do inquérito. Tem fake news sim. Cadê? Pode olhar? Não, tá lá dentro. Não faz sentido. A ordem democrática já foi quebrada. Eu já volto no artigo 142. Vai aí, para não ficar só eu. Não, mas vamos voltar bem aqui, que você colocou que a ordem democrática foi quebrada quando o presidente foi impedido de nomear o Ramagem. Mas, veja só, lá atrás, o Supremo também decidiu, em decisão do ministro, eu acho que foi Gilmar Mendes, impedir a posse de Lula. Qual a distinção entre a posse de Lula e, fora as condições pessoais, mas que não eram impeditivas, para a posse do Ramagem? Por que que naquele momento os nossos bolsonaristas, que ficaram inflamados com a questão do Ramagem, não se zangou, não disse nada em relação ao impedimento da posse do Lula? Essa pergunta, ela não é só muito boa, quando ela é uma pergunta muito justa. Porque não se pode falar em ruptura democrática agora sem olhar o passado, sem olhar este ato aí de impedimento. De fato, é muito justo fazer essa pergunta. E o que aconteceu naquela época? A gente também tem que olhar o histórico todo. Aquela ligação que foi vazada pelo ministro Sérgio Moro, depois ele admitiu o erro, etc., pelo então juiz, né, Sérgio Moro, ela comprova que a nomeação ela não tinha finalidade, né, do cargo. A finalidade não era nomear Lula para ele desempenhar o cargo de chefe da Casa Civil. A ligação é clara ao dizer que Lula iria utilizar aquela nomeação para se proteger de uma possível prisão. Inclusive, quando a própria Dilma diga, estou mandando papel aí para você e você guarda para qualquer coisa. Né? Eu não sou positivista. Eu enxergo as coisas como elas são, e aquilo foi o motivo pelo qual foi impedido. A utilização de uma nomeação de um ministro de Estado, né? Porque a Casa Civil é o ministro, né? De um ministro de Estado, para obstruir a justiça. Neste caso agora, não houve isso. A justificativa toda da decisão foi uma apenas, impessoalidade. Impessoalidade. O princípio da impessoalidade, no caso, não seria motivo suficiente para impedir essa posse, já que existe uma afinidade excessiva do ministro, do seu Ramagem com os filhos do presidente, que estão justamente sendo investigados nessa questão das fake news? Poder-se-ia ter. No caso, não. Por quê? Existe um lapso temporal, uma questão temporal que precisa se analisar. Vamos supor que o Alexandre Ramagem fosse amigo do presidente e dos filhos dele desde 2017. Vamos supor, 2017. Neste caso, eu lhe diria, poderia sim haver uma liminar e depois o Supremo, a casa completa, decidir.
Ele diria isso. Apesar de achar que a corte, ia decidir favorável ao presidente, né? Mas aí sim caberia uma liminar por uma suspeita. A questão não é essa. A questão é que a amizade entre o Bolsonaro, a família Bolsonaro e o Alexandre Ramagem, ela se deu em função do cargo que o Ramagem exerceu depois que o presidente já tinha sido eleito e já estava na cadeira. Por quê? Porque ele, por ser chefe da proteção pessoal durante aqueles 2 primeiros meses, antes dele tomar posse, né? Ele era quem estava ali coordenando a proteção do presidente, né? 6 meses depois ele toma posse na ABIN, ele é sabatinado pelo Senado Federal. Eu assisti a audiência do Senado Federal inteira. A audiência do Senado Federal está lá para todas as pessoas olhar. É importante que se veja da sabatina com o Alexandre Ramagem, porque ele, para ser diretor da ABIN, você precisa passar por essa sabatina lá no Senado. Não teve um senador que falou uma unha contra o currículo do Alexandre Ramagem. E tudo aquilo que eles solicitaram, na verdade, virou uma espécie de solicitação. A gente queria muito que o senhor analisasse a questão da Deep Web, ver se dá para melhorar os meios de investigação da ABIN, etc, etc, etc. A sabatina toda foi assim, não temos palavras para dizer contra o senhor, né? Ou seja, tu já tem no teu currículo profissional a autorização do Senado Federal para tu cumprir, para tu tomar posse no cargo, qual é o cargo de diretor da ABIN. Ponto. Segundo, você só fez amizade por conta do cargo. Não foi você fez amizade e foi nomeado para o cargo. Você estava ali porque você é obrigado a estar perto do presidente da República o tempo inteiro. Por conta disso, você ali também é responsável pela segurança do presidente da República e da família dele. Por causa disso, você acabou por fazer amizade. Como é que pode? Se eu faço amizade com um dos meus ministros, por exemplo. Olha, ele fez amizade com o Sérgio Moro, vamos supor, né? Para a gente rir um pouquinho. E aí ele decide, Moro, é o seguinte, eu estou vendo que o teu perfil passou no novo com o Sérgio Moro, etc. Eu estou vendo que vai para jogo do Flamengo com o Sérgio Moro, eu estou vendo que o teu perfil não é da segurança pública, o teu perfil é melhor lá na cidade. Vamos mudar de cargo? O Sérgio Moro fala assim, beleza. Aí ele vai mudar de cargo. Nesse caso, tem impessoalidade? Tem problema com impessoalidade? É a mesma coisa. Diretor da ABIN é a mesma estatura do diretor da Polícia Federal. É a mesma. Ele já estava no governo, ele não era de fora do governo, ele não foi beneficiado para isso. Ele tinha currículo, ele tinha conhecimento, né? E ele ia desempenhar uma função que era no mesmo nível. Ele não subiu de função. Na verdade, eu acredito até que ele desceu de função. Porque a ABIN trata de coisas muito mais tenebrosas e muito mais, né, pesadas do que a Polícia Federal. Apesar da Polícia Federal tratar de coisas mais pesadas. Certo. Então, vamos aqui, retornando aqui a questão. O presidente da República, vou voltar à questão do presidente da República dizer que não vai cumprir ordem judicial. Isso. É o caminho adequado, principalmente, ainda que você discorde, você acha que o presidente da República ele pode dizer que não vai cumprir uma ordem judicial? Quando a ordem judicial... Há 2 momentos em que o presidente... Foi por isso que eu disse que restará ao presidente o caminho do impeachment ou do golpe. E é fundado nessa questão do descumprimento da ordem judicial. Sim, seria o motivo do impeachment. O artigo, salvo juízo, os 78 da Constituição, quando o presidente toma posse, ele se compromete, ali no termo de juramento, obedecer e observar a Constituição, fazer aquela coisa toda. Vou até pegar aqui. Aquela coisa toda. Na hora que ele pega e descumpre a lei, ele vai lá para o artigo 84. Descumprir decisão judicial ou deixar de cumprir a lei. Sim. Então, aí ele abre motivo para o impeachment. Isso. O presidente não está cometendo um ato de insensatez ao dizer isso, não está trazendo intranquilidade ao país ao colocar nessa circunstância. Porque, veja só, se ele descumpre a ordem judicial, se ele diz que não vai cumprir a ordem judicial,
o caminho do Congresso Nacional não é outro, é obrigá-lo a cumprir a ordem judicial sob pena do impeachment. Então, como é que fica essa questão? Bem simples. Essa é a mais simples de todas, que eu acho que as pessoas elas não juntam Lé com Cré. Né? Primeiro antes de mais nada, o impeachment ele é um instrumento político e jurídico. Vamos esquecer um pouquinho o político, para a gente tratar só da parte jurídica? Já a gente entra no político? Beleza. O que acontece? O histórico do presidente, ele descumpriu até hoje alguma das decisões judiciais? Não, quer dizer, eu não tenho conhecimento. Não sei se já foi descumprido, eu não tenho conhecimento. Não, é suficiente, é só um exercício. Até agora, ele não descumpriu. Por mais absurdas que elas sejam, por exemplo, revelar o exame, tem coisa mais absurda do que você obrigar um presidente da República a revelar seus exames de saúde, né? De novo, esquecem que ele é o chefe de Estado. Ele é a figura, seja quem for que está lá, o Lula, etc., pode ser quem for que está lá como presidente da República, ele é o chefe da nação. A vida dele, ela não é para ser esculhambada, né? E se cobram acertadamente liturgia do cargo para ele, deveriam também cobrar-se de si respeito ao tamanho do cargo. Respeito ao tamanho do cargo. Aí vamos retornar bem aqui. Eu vou só entrar, aqui um pouquinho. Só retornando aqui um pouquinho, veja só. Um dos inspiradores do presidente Bolsonaro e de toda essa onda bolsonarista é o modelo americano do Donald Trump. Sim. Donald Trump não teve necessidade de alguém pedir o exame dele. Ele pegou e disse assim, está aqui meu exame. Aliás, ele está fazendo exame todo dia e exibindo na televisão. Por que esse segredo todo numa informação que diz respeito à sociedade? Porque a saúde do presidente interessa à sociedade. Sim. Interessa à sociedade. A informação interessa. Até porque... O exame, o documento do exame, não. Veja por quê. Porque, como foi provado depois. Porque, de fato, ele tem que dizer como é que ele está de saúde. Porque se ele tiver com problemas mentais, se ele tiver com problemas de morte que vai acontecer daqui a 3 meses, né? Ele está com alguma coisa que vai matar o câncer. De fato, a sociedade tem que saber. Porém, existe uma diferença entre a informação sobre a saúde dele, né, e o documento em si. Por quê? Porque o documento em si ele envolve questões de segurança nacional, envolve questões de segurança do próprio presidente da República. Ninguém sabia que Bolsonaro usava pseudônimos para fazer exames. Ninguém. Não tinha uma pessoa que falava isso. Nenhuma. Né? Agora sabe. Né? Então, agora vão ter que desenvolver uma outra estratégia. Por que o presidente Trump mostra o documento? Porque a segurança, não dá para a gente comparar a CIA, a segurança do presidente dos Estados Unidos com a segurança do presidente do Brasil. A gente precisa entender que nós estamos em um nível muito menor no quesito de segurança do presidente da República. E ele pode. Ontem teve aqueles atos, Antifa, não sei das quantas, ele foi para um bunker dentro lá da Casa Branca que pode estourar 80 bombas atômicas em cima e que não vai pegar nele. A gente não tem isso. Provavelmente o nosso bunker é feito de taipa do presidente da República. Enfim, a informação é que é interessante. Ele deu informação. Ele informou várias vezes. Deu negativo. O exame deu negativo. O exame deu negativo. O exame deu negativo. Né? E aí teve outra coisa que ele mesmo falou. Eu preciso proteger este princípio constitucional do sigilo médico. Eu já disse a vocês que deu negativo. Eu não posso permitir que uma decisão judicial quebre do presidente da República. Se quebra do presidente da República, por que não vai quebrar do estivador? Essa era outra questão. O precedente... É bem interessante você ter colocado isso, a questão do estivador. Por que o presidente da República, se todos nós estamos submetidos à mesma lei, por que pode quebrar do estivador e não pode quebrar do presidente da República? Mas não pode quebrar do estivador. Não? Veja só, veja só, a questão do estivador, vai ilustrar aqui. Se há uma suspeita de que o estivador cometeu o crime, qualquer crime,
O cidadão pode chegar lá e pedir, olha, eu quero o seu sigilo telefônico, quebrar o sigilo telefônico, requisitar o telefone. Por que que há essa coisa toda? Dizer, não, mas o do presidente da República não pode. Onde é que está que não pode? Todos estão submetidos à Constituição. Faço das palavras do Ives Gandra Martins as minhas. Uhum. Essas decisões foram decisões em caráter liminar. Elas foram decisões em caráter liminar. Uma quebra de sigilo telefônico, por mais liminar que seja lá no âmbito do inquérito, ela é justificada e ela tem todo aquele conjunto probatório de documentos que mostram que há uma possibilidade do crime. Então, vamos lá. O que indicava que o presidente da República estava doente pelo coronavírus? Olha, quer dizer, eu não estou aqui para defender o outro lado, até porque eu estava esperando algum bolsominion, ou bolsominion não, algum Petralha aparecer para fazer o contraponto. Ninguém aparece. Não, mas faz às vezes, Aldo. Eu sei que tu consegue. Tu é advogado. Eu estou aqui questionando. Não te preocupe, eu sei que tu não é petista, mas pode fazer às vezes. Não tem problema, não tem problema. Eu já fui chamado de sarnezista, comunista, petista, bolsonarista. De tudo que tem, eu já fui chamado. Porque não podem te chamar de corrupto. Eu sempre tive uma grande liberdade de dizer o que eu penso. Graças a Deus. Quando você diz o que você pensa, as pessoas têm mania de colocar você em determinada caixa. Se você diz, olha, eu penso desse jeito, que neste momento o meu pensamento está se coadunando com o pensamento de algum bolsonarista, ele é bolsonarista. Então, isso é a minha vida toda. Eu já estou assim... Eu vi isso acontecer no teu Facebook. Eu vi isso nos últimos tempos. Então, não tem isso. Mas, veja só, essa questão aí que retorna à velha questão da democracia. Essa aí que nós estávamos falando. Da igualdade entre as pessoas. Das causas de atrito e até de inquietação teria sido a forma como o ministro Celso de Mello mandou ouvir os ministros militares. Quer dizer, os ministros militares não, os ministros civis que foram militares. Que não se negaram aí, né? Não se negaram aí, mas ficaram zangados, dizendo que não podiam ser sido conduzidos debaixo de vara. E aí é aquela velha Na verdade, eles só reclamaram do termo, né? Só reclamaram. Eu também reclamaria, o senhor também reclamaria. Não, mas essa é uma questão... Não, mas veja só, é a questão da concepção de que alguns brasileiros, sempre foi assim, e não deveria mais continuar assim, de que uns se acham melhores do que o outro. Essa forma de intimação é a mesma que o juiz daqui da comarca de Ribamar, ou da comarca de qualquer lugar, intima o pedreiro, intima o carpinteiro, intima tudo. Então, qual é meu posicionamento, meu ponto de vista? Olha, o presidente da República, o presidente, os ministros e todos os grandes da República, eles não têm que se esconder no cargo, a não ser que seja estritamente necessário à nação para querer ser melhor do que os outros. Eles têm que dizer, não, eu quero receber o mesmo tratamento que os demais. Está entendendo? Então, é uma questão de que a Constituição diz o seguinte, olha, todos são iguais, mas uns querem ser mais iguais, uns querem tratamento privilegiado, uns não querem ser chamados de ser conduzido debaixo de vara, quase falta de depoimento. Então, não há uma dicotomia entre aquilo que o presidente diz, entre aquilo que o governo prega, de que agora sim o povo está no poder, ao mesmo tempo em que você se nega a receber o mesmo tratamento que recebe o homem comum? Na verdade, há dicotomia quando tu falas que eles não podem, por conta do cargo, se acharem, como foi que você acha, mais iguais, né, do que os outros. Mais iguais. Porque muito embora eu discorde do pensamento de que chefes de Estado, ministros de Estado devam ser
tratados da mesma forma do que outras pessoas, né? Eu discordo disso completamente, né? Eu entendo que há um grau de hierarquia, né? A própria lei também diz isso. Por conta do cargo, eles têm tratamento diferenciado. Uhum. Basta ver que eles é que escolhem onde e quando eles vão ser ouvidos. Isso já é um indicativo que diz, olha, ele não é tão igual quanto eu. Sim, né? mas aí há uma violação ao princípio constitucional, que é cláusula pétrea lá do artigo 5º. Com toda Todos são certeza. iguais. Então, não Com toda deveria certeza. haver, ainda que em razão do cargo, a pessoa buscar um tratamento diferente. Aí, essa incongruência com a Constituição Federal, se a gente parar, a gente terra inteira, ela é cheia de coisas conflitantes ali. Mas, enfim, o que diferencia mais ainda o ministro de Estado do Executivo, né, do pedreiro? É que quem está determinando essa ordem para ele não é qualquer pessoa. Uhum. É uma Era pessoa, isso que eu ia dizer. é uma pessoa que está no cargo máximo, né? Não o máximo que ali dentro da pode ser o presidente, mas está no cargo máximo de um outro poder. E o que a própria Constituição diz? Olha, a gente precisa ser harmônico. Não dá para ser harmônico com provocações. E isso é provocação, e tanto é provocação que foi comprovado ontem pelo próprio Celso de Mello, quando ele destilou todo o seu veneno. Até ontem tu podia dizer, não foi provocação, ele sempre fez isso. Eu não achei uma decisão de Celso de Mello falando de baixo barra. Dos últimos... Tu pega um ano para trás, não tem uma dele falando, mandando intimar de baixo de vara. Não, mas vamos supor que veja só. foi praxe, que foi aquele que escapou o de baixo ali. de vara não, o de baixo de vara não é não é o que está no artigo do Código, que é para conduzir debaixo de vara, que eu não milito nessa área penal, mas não está lá, que faltou, vai ser conduzido debaixo de vara? Do artigo do Código Penal Imperial. E, assim, nunca se discutiu se ele foi recepcionado, se ele não foi. Essa questão de artigo recepcionado, não. Sim, mas o juiz bem aqui da comarca, ele pode dizer assim, se eu faltar, eu serei conduzido debaixo de vara. Não, Por que o o ministro do STF também pode. Pelo amor de Deus, ninguém está dizendo que ele não pode. Mas também, então, qual a razão da zanga? Mas também você, tanto você quanto o ministro do Estado, quanto o pedreiro, tem o direito de se zangar com essa terminologia. Tem o direito de se zangar. Sim, pelo amor de Deus, se um juiz já disse que eu vou ser conduzido debaixo de vara, como é que eu não vou me zangar com isso? Pois é, mas veja só. Isso é igual para todo mundo. Exatamente. E eles deveriam saber disso. Mas eles sabem, porque apesar de se chatearem, como se chatearam e falaram que se chatearam, acharam exagerado, não precisava disso, né? Cumpriram, né? Eles não se negaram, não disseram que a decisão era ilegal, porque continha isso, não disseram que a decisão não podia conter isso, só disseram que não precisava. É diferente, não é necessário que tenha. Se eu quiser botar, tudo bem, eu tenho direito de me chatear. Se tu recebes uma intimação legal, lista, porque aconteceu alguma coisa, tu se chateia, né? Alguém te processou, tá tudo legal, tá tudo bonitinho, tu fica chateado. Como é que tu não vai se chatear? Eu já tive cliente que quando chegou lá para o seu ouvido, ele disse, doutor, não me chame de réu. Ele não queria só ser chamado de réu. Então é normal. Chame de parte. Com relação ao descumprimento pelo presidente da República, para amarrar a questão. O presidente da República ele não descumpriu nenhuma determinação judicial até agora. Só que agora, o que se pretende, o que ele disse que ia descumprir, era com relação ao celular do presidente da República. Este celular do presidente da República, como ele mesmo já disse, e como o próprio GSI já disse, que contém informações de Estado do Brasil, contém informações de outros países, né, que não podem, sob hipótese alguma, serem vazadas. E o ministro Celso de Mello já comprovou que não quer saber qual a informação que tem lá, ele vai vazar. Ele vai vazar. Neste caso, freios e contrapesos também devem ser utilizados ao dizer que vai descumprir a decisão. Porque no momento em que você determina uma decisão ilegal, o executivo pode sim dizer, não vou cumprir, esta decisão é ilegal e, ainda mais, esta decisão atenta contra a segurança nacional. Sim, aí não é o caso de se recorrer.
ao atentar contra a segurança nacional, né, o presidente pode entrar até nos excludentes de ilicitude, que vai lá para aquela questão do impeachment. Uhum. Se Agora, ele vamos está aqui. ali protegendo a segurança nacional, que para ele, né, é uma legítima defesa tanto para ele quanto para terceiros, se for parar para pensar. Né? Vai que ali tem planos ali com os Estados Unidos de invadir a Venezuela. Vai que ali tem informações naquele celular de onde estão espiões do Brasil, da ABIN lá na Venezuela. O ministro Celso de Mello, que já comprovou ser um incendiário, vaza essas informações. Quantas pessoas não morrem por causa disso? Ok, essa aí é uma questão assim para o futuro. Mas tem uma outra questão, que foi a questão lá que ele pegou e disse que não era para cumprir ordem judicial absurda. Porque eu vejo o seguinte, se você... a questão que agrava a situação do Brasil, e isso tem um efeito, inclusive, lá fora, que é o nosso próximo assunto, segura aí um pouquinho, que o presidente não pode ir para a rua dizer que vai descumprir uma ordem judicial. Você se iguala a uma republiqueta de bananas. Tá? Então, seria oportuno que alguém... A ideia que passa para a sociedade, tanto nacional quanto internacional, é que o presidente da República está testando as instituições. E isso é muito grave para a democracia. Tá, com relação a ele, né, tem duas diferenças aí. Quando ele fala que ele não vai cumprir, sim, há uma questão que pode ensejar o impeachment. Quando ele determina, quando ele diz que um agente público que está sob a tutela do Executivo não vai cumprir, é diferente. Por quê? Porque a Constituição Federal, se eu não me engano, é no artigo 42, salvo engano, no artigo 42, ela isenta, né, os servidores públicos, né, de qualquer responsabilidade ao se negarem a cumprir ilicitudes. Pega a Constituição Federal, por exemplo. Vamos ver quais são com relação a isso, né? Eu até estava escrevendo sobre isso. Mas veja só, é o chefe do Poder Executivo que vai dizer que a ordem é manifestamente, a decisão judicial Artigo 49, é manifestamente ilegal? Pode. Através de decreto, pode. Esse decreto pode ser atacado por um projeto de decreto para assustar o decreto dele, do Senado, tanto pode ser atacado através do Supremo Tribunal Federal. E quando ele falou isso, ele falou dessas decisões dos governadores e prefeitos de mandar prender pessoas. Né? Quando ele falou isso, foi nesse contexto. Foi no contexto, acredito eu, que tenha sido no contexto da operação da Polícia Federal no inquérito das fake news. Ah, sim, esse é outro. Foi neste momento. Perfeito. Que não se dirigia apenas aos seus servidores, se dirigia, inclusive, a cidadãos comuns, que não era para cumprir ordem. Não gera um clima de intranquilidade o presidente da República insuflar, inclusive, a sociedade contra as instituições? Depende, se ele está repetindo a letra da lei, pelo que eu entendi, ele está. Mas a letra da lei não diz que se você discorda da decisão, você tem que recorrer dela? Não será imediata. Se ele é imediata, por exemplo, se você tem uma decisão judicial que manda que tu mates o teu motorista, por exemplo, tu vai recorrer dela. Tu vai recorrer dela descumprindo ela. Tu vai recorrer dela descumprindo ela, correto? Mas veja só, uma decisão judicial que vem de um órgão da justiça, você não é uma decisão... É que eu estou usando o absurdo aqui, mas para absurdo, os absurdos podem ser utilizados no quesito retórica. Mas se a gente pode entrar aqui Mary, já estamos chegando
no final da nossa live, que é só de 1 hora, mas Sim. tem um aspecto, aliás, não é só de 1 hora, não, porque a live aqui a gente pode fazer mais liberal. Mas nas redes que estão transmitindo, talvez ela caia. Mas o que eu quero falar contigo agora é o seguinte: a questão da imagem do Brasil. Porque quando eu falo que o governo corre o risco de não chegar ao fim, nós sabemos hoje que o mundo inteiro não existe país isolado. E o Brasil está muito mal na fita, sobretudo agora por conta dessa questão da pandemia. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil contaminou, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde mais cedo, o dobro de contaminações dos Estados Unidos. Então, a tragédia aqui sanitária, a tendência dela é aumentar. Junto a isso, nós temos uma crise política. Como acreditar que os investidores virão para o Brasil diante desse quadro que eu diria dantesco? E como sustentar um governo sem economia? Eu me lembro que lá atrás o assessor de Bill Clinton disse para ele: economia, estúpido. Então, o Brasil ele vai sair de uma crise sanitária direto com a hecatombe econômica. Vai. E a hecatombe econômica nós temos que somar a esses impasses políticos, essa intranquilidade política. Qual é o investidor que vem colocar seu dinheiro aqui com os poderes se engalfilhando, brigando, além do povo estar morrendo? Perfeitamente. Como o governo vai superar essa coisa? Tá. Em primeiro lugar, a imagem do Brasil ela não está ruim assim, não. Para fora. Né? A bem da verdade, ela está tão bem, mas tão bem, que a OCDE, veja bem, a OCDE, o Brasil ainda não faz parte, mas ela convidou o Brasil, no dia 20 de abril, se eu não me engano, ela convidou o Brasil para coordenar o Grupo de Recuperação Econômica. A OCDE convidou, você pode pesquisar isso, você vai ver. Ninguém falou isso, na mídia não tem interesse em mostrar isso. Mas você pode pesquisar aí e o senhor vai encontrar. A Globo não mostra. É uma empresa privada, ela tem os interesses dela, né? Não, foi só para não mostra. Isso a Globo não mostra. Pode, Galvão. Isso a Globo não mostra. O bordão. E por que aconteceu isso, Carlos? Veja só. O que a gente fez em termos econômicos aqui no Brasil, pode comparar com qualquer país do mundo. Nenhum ganha da gente. Nenhum. Só para tu teres noção, o auxílio emergencial que foi dado pelos Estados Unidos, ele foi mandado por cheque via correio para as pessoas. Ninguém desenvolveu o software que a gente desenvolveu em menos de 2 meses, com a esquematização que a gente desenvolveu em menos de 2 meses, para botar dinheiro para as pessoas dos rincões do Brasil. Tem gente lá em Santa Quitéria que está recebendo todo dia dinheiro lá. Todo dia a lotérica tá lotada lá em Santa Quitéria. Então, assim, como que lá de cima de uma estrutura de um país completamente destruído como o nosso, todo bagunçado do jeito que é, eles conseguiram resolver toda... Isso eu estou falando de um problema. E conseguiu fazer o dinheiro chegar lá na ponta de forma tão rápida, tão eficiente, né? E com uma boa quantidade. Proporcionalmente, nós somos o país que mais relacionado ao PIB, que mais pagou. O auxílio emergencial da gente, em relação ao PIB, é o maior auxílio emergencial do mundo. Do mundo. Basta tu fazer a continha aritmética lá com todos os países que estão dando auxílio emergencial. E, além disso, a retomada econômica, né, que está sendo prometida pelo Paulo Guedes, pelo ministro da Economia, ela não é uma retomada econômica de um país como os Estados Unidos, que já está lá em cima na sua economia. Os Estados Unidos cresceu coisa que nem eles sabem mais como crescer. Por exemplo, o acordo que Trump fez no começo do ano com a China, que já foi pelos ares, né, era para a China comprar 60, salvo engano, era 50 bilhões de produtos agrícolas dos produtores dos Estados Unidos. E o Trump disse assim, eles não têm como produzir isso tudo. Os produtores dos Estados Unidos, eles não têm como produzir isso tudo. Mas está lá o dinheiro reservado para eles, 50 bilhões por ano para eles venderem para a China. Ou seja,
Tudo que os caras produzirem vai ser vendido. Tudo, 100%. Não tem mais lugar para fazer fazenda, não tem mais lugar para fazer nada, e está tudo vendido. Ou seja, a economia chegou no ápice. Quando ela cai de uma altura de 30 andares. Como é que estava a economia do Brasil? A economia do Brasil estava aqui embaixo, toda desgraçada. Ela deu um up, de fato, deu um up em 2019, mas foi, 2019, mas foi pouca coisa, porque foi um ano de reforma, de estrutura, de puxa aqui, puxa ali, confusão e tal, e o PIB deu uma leve subida. Esse ano que ele ia dar um impulso. O que aconteceu? A gente não caiu do 30º, a gente caiu do 3º. E a gente está aqui no 3º. Ah, mas é porque fez empréstimo, um horror de dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso tudo se paga. Isso tudo se paga. Isso vai entrar agora na conta. A gente perdeu o quê? Uma reforma com o Covid. Uma reforma, que foi a reforma da Previdência. Quantas? Tem 40 reformas para serem feitas. Se o coronavírus só nos custou uma reforma, ele nos custou pouco. Não, pelo amor de Deus. Né? Não no quesito, lógico que é muito, né? Mas pouco eu estou falando para a potência que o Brasil tem. Para o potencial que o Brasil tem. E a necessidade de recuperação econômica, a necessidade de fazer com que as pessoas tenham emprego, vai fazer com que a agenda Paulo Guedes, né, que é uma agenda que eu concordo, não é uma agenda liberal, como dizem por aí, não é. Tem um quê liberal, mas também tem muito um quê conservador ali, né, meio que distributista, a la Chesterton. Né? Essa agenda ela vai ser impulsionada, porque o Congresso vai olhar e falar assim, se a gente segurar emprego agora, a gente está lascado, porque agora já está chegando muito perto das nossas eleições, já vai chegar perto de 2 anos. Então, meu amigo, vão apontar o dedo na nossa cara e falar assim, tu é ocupado, tu é ocupado, tu é ocupado. Somada à base do que o governo está fazendo para mandar passar a reforma. Somado à saída de Rodrigo Maia, que é um incendiário. Passou o ano passado todinho reclamando do presidente, o presidente não deu um pio contra ele. A primeira vez que o presidente da República falou contra o Rodrigo Maia foi no dia da despedida lá que o Sérgio Moro saiu. A primeira vez. 1 ano e 4 meses de governo. Então, assim, nós estamos sendo mal vistos, etc, etc. Não é bem assim. Os investidores estão prontos, tem 50 bilhões, 10 bilhões ali do príncipe árabe para botar infraestrutura aqui. 10 bilhões prontos. E eles falam que tem mais 50 bilhões que eles só não botam por causa de um problema. Insegurança jurídica. Só isso. Insegurança jurídica. Dá para resolver esse problema? Não dá. Mas já é um indicativo de que eles querem e que só tem esse problema. Né? Então, como é que nós vamos ter insegurança jurídica se o presidente da República está em confronto com o Supremo e também com parte do parlamento? Como dar essas garantias? Como conduzir isso? Primeiro, com relação à base. A base que está sendo feita e o chamamento. O presidente ele não está iniciando os confrontos. É importante se dizer isso. O presidente ele está sendo alfinetado, provocado todos os dias. A mesma coisa que eu falei do Rodrigo Maia, eu posso falar de praticamente todos os ministros da Suprema Corte. Todos os ministros da Suprema Corte já reclamaram do governo de formas aberracionais, de formas absurdas. Já reclamaram assim, com contundência que o ministro da Suprema Corte não pode ter. Né? Inclusive o Gilmar Mendes, que chamava esse pessoal de gangster, né? Quando o ministro Sérgio Moro fazia parte do governo, ele foi chamado de gangster por Gilmar Mendes. Então, assim, o presidente não está iniciando nada. O que esses investidores estão falando? Pô, presidente, tu tá fraco? O presidente está falando o quê? Pô, já deu. Quando ele fala, acabou o P, né? Eu não vou falar aqui, porque tu não merece escutar esses impropérios. Nós não estamos numa reunião de ministros. Para você ver, né? Que nós não quando ele fala acabou o P, né? É porque ele já escutou. Olha, eu dei para vocês todo o meu amor e vocês só me deram traição. Só me deram tapa na cara. Então acabou. Não é à toa que está tendo essa puxada do inquérito das fake news. Era um inquérito para verificar ameaças contra os ministros, né? E agora ele vai se impor. Veja só, no dia que houve a questão do Alexandre Ramagem, o próprio STF se coçou. Primeira coisa. 2. Ontem, o Celso de Mello pisou na bola.
Não, deixou o gol aberto. Ele é suspeito para julgar qualquer coisa de Jair Bolsonaro. Qualquer coisa do presidente da República. Ele chamou ele de Hitler. E ele não negou, ele confirmou. Ele confirmou que ele falou isso mesmo. Não, eu não mandei isso institucionalmente. Foi um pensamento meu que eu exteriorizei. Meu, pessoal. Ele já não pode julgar nada de Bolsonaro, pelo amor de Deus. Se alguém me chama de Hitler, Hitler, como é que ele vai julgar uma ação minha? De forma alguma. Se a gente ainda tem Estado Democrático de Direito, né, que eu acho que já foi para as falas, ele tinha que pedir para sair de todos esses pedidos. Olha, eu me dou suspeito. Não vai se dar, não vai se dar. Mas vai ser pressionado pela própria corte. A corte, Abdo, se engana quem acha que a corte está sendo atacada por Bolsonaro. A corte é uma instituição, ela não é ministros. Ela está sendo atacada pelos ministros que determinaram em causa própria a suspensão de investigação da Receita Federal, que determinaram em causa própria a censura de uma revista, que determinaram em causa própria a censura de outras tantas pessoas, que determinaram em causa própria a suspensão de investigações da Polícia Federal com pessoas que são parentes, que são relacionados, que etc, etc. Isso tudo, quem está avacalhando a Suprema Corte são os ministros da Suprema Corte. Quando a gente reclama da Suprema Corte, a gente reclama dos ministros da Suprema Corte, que já teve grandíssimos juristas. E hoje tem esse pessoal que parece que só tem compromisso consigo mesmo. Ok, Mary, nossa live final está acabando. Foi um prazer falar com você. Infelizmente, os petralhas não compareceram, somente os bolsominions. Somente os bolsominions. E foi um prazer conversar com você. Na próxima live, talvez a gente converse com... Eu acho que com o senador Roberto Rocha, que vai voltar para discutir sobre a questão do Zema. Então, meus amigos, muito obrigado a todos. Obrigado, Mellen. Obrigado, e gente. até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal.